Bora ver esse vídeo aqui mesmo? Tem só 10 minutinhos, bem rapidão. A arte suprema é bela. Vou escrever minha primeira ficção. Ela, no entanto, exige uma certa complexidade narrativa. Vocês me recomendam começar por obras mais simples para adquirir experiência? Douglas, eu não sei o que seria essa complexidade narrativa aí. Mas se você está inventando coisas com muito personagem, uma linha temporal muito extensa, uma saga familiar, algo assim, sabe? Coisas em muitas épocas, tal, eu recomendo, sim, começar com uma linha mais simples. Sim. Se é a primeira, é legal você fazer algo com poucos personagens e um conflito, assim, mais ou menos que você possa definir, tá? O conflito, ele pode ir se complicando ao longo da história, mas que ele seja maleável, né? Seja possível de lidar, porque se você inventar um negócio muito complicado logo de cara, você pode se perder. É muito. Isso aqui não se estende só, na minha opinião, a narrativa, sabe? Eu gosto muito de escrever seu livro porque eles falam sobre escrita, que não é a minha parada. Então eu quero começar a reagir a mais vídeos assim. Se vocês gostam, deem like e tal, pra eu ver que vocês estão curtindo. Compartilhem o vídeo também pra eu ver que tá indo melhor. Porque tem muita gente dando dicas sobre escrita, sobre o universo literário, e eu acho que é legal a gente ver essas paradas. E essa dica, ela não se estende só à parte da sua história. Também se estende para a parte da escrita, na minha opinião, e para o marketing também. Não adianta você querer embarcar numa maluquice de fazer um marketing hiper complexo, cheio de coisas, se você não sabe fazer um marketing legal, complexo, cheio de coisas. Assim como não adianta você querer criar uma saga de 12 livros no começo da sua carreira, ou um livro enorme no começo da sua carreira, se você não tem a prática e a experiência de já trabalhar com obras menores ou livros únicos, para ver como é o mercado. E assim como uma história muito complicada, ela provavelmente vai ficar ruim na tua mão no começo, porque você não é bom assim não, mano. Você não é tão bom, entendeu? Essas são as paradas. A regra de ouro é cada passo com muita cautela. Muitos personagens, muitas épocas, um conflito que se desdobra loucamente e tal. Tipo o que o Tolkien fez. Vamos lembrar, o Tolkien, antes de escrever O Senhor dos Anéis, ele escreveu O Hobbit, né? O Hobbit é bem simplinho, relativamente, né? Comparado. Então, veja, ele fez uma linhazinha ali bem simplinha, de brincadeira, com aquele anel que deixa invisível e tal, e depois ele embarcou numa coisa mais complicada, né? E olha, ninguém reclama que o Tolkien é simplório, né? O Lucas Ravi está comentando que o Hobbit foi escrito de forma simples propositadamente, porque ele fez para ser um livro infantil, de fato. Tanto que ele provava ter... Eu tenho muita preguiça disso aí, mano, de galera que não consegue entender o que você tá falando. A Laura falou, o Tolkien escreveu primeiro um livro mais simples e depois ele trouxe uma obra mais complexa. Em vez do cara aceitar que o Tolkien fez essa porra e que uma coisa ajudou ele a chegar na outra, ele tem que justificar como se o Tolkien ele não fosse um ser humano, ele fosse um deus completo e absoluto que escolheu fazer uma obra mais simples porque ela tinha que ser mais simples. Quando ele pode nem ter pensado, ele só queria escrever a porra do livro, ele escreveu algo mais simples porque era o que ele conseguia executar com qualidade. E aí ele jogou para um público mais jovem, porque era pros filhos dele, bagulho assim, né? Porque era o que ele conseguia entregar com qualidade naquele ponto. E depois, com essa bagagem, ele trouxe o Senhor dos Anéis, que era mais complexo, para um público mais exigente. Texto com os filhos, exatamente. Senhor dos Anéis ele já tornou mais complexo, é verdade, mas veja, a primeira escrita dele foi o Hobbit, ou seja, ele começou com algo simples. E apesar de ser infantil, é um infantil bem elaborado, né? Não é um infantil de 6 páginas, né? Então, ele fez uma bem linear, né? Relativamente simples, mas ainda assim rico em paisagem, em personagem, né? O Hunter Killer está aqui comentando uma coisa interessante. Descobri que a fantasia tem vários subgêneros: Grim, Dark, Hard Fantasy, High Fantasy, Low Fantasy, Science Fantasy. Então temos que nos encaixar até nos subgêneros? Sim. Yes. Exatamente. Você pode fazer experiências, tá? Você vê do que você mais gosta, para que lado você vai, mas é muito interessante que você conheça,
Exatamente. Em vez de deixar a fantasia em aberta, por exemplo, você vai para a fantasia, você saber o que é isso e isso. O que é uma fantasia científica? O que é uma fantasia pesada? Né? O que é uma fantasia realmente fantasia, com elementos de fantasia, não só um pano de fundo lá para os personagens? Exatamente. Então, quero fazer um comentário que a Priscila meteu. Eu lembro que o primeiro livro que eu escrevi foi um crossover de Tartarugas Ninjas e Rei Leão. Eu tinha 9 anos e eu acho que eu superestimei as minhas habilidades. O bom, mano, é que, tipo assim, é um livro com muito personagem. Então, sim, você superestimou suas habilidades, mas é bom começar assim. Eu escrevi uma vez uma história que era Ursinho Pô com Pokémon e a minha professora do ensino fundamental falou que tava bom, falou que tava da hora. Você entender um pouco como é que a coisa rola. Porque aí você vê onde é que você se encaixa, quem são os seus amigos ali, naquele campo de publicação. Tiago Gonçalves, vocês acham que qualquer estilo literário funciona no Brasil? Por exemplo, o realismo mágico de 100 anos de solidão. O livro nacional Andarilhos de Vidro é assim e eu gostei muito. Pois é, Tiago, tem coisas que entram e saem de moda, tá? Então não dá para dizer assim, tudo funciona. Realismo mágico já teve um momento assim de fúria e todo mundo adorava, tal. Agora ele tá um PK, né? Não está de todo morto, tem gente que gosta, justamente, tem gente que publica, mas não é um gênero que todo mundo ame e adore e procure. Mas eu acho assim, não é tudo que funciona. Tem coisas assim que famosamente não funcionam, que é a ficção científica hard, ficção científica muito científica. Aqui no Brasil não funciona muito, tá? As pessoas não gostam muito. De história de robô, de nave espacial. O brasileiro é ignorante! Tal. O pessoal não gosta. Então tem algumas coisas que não pegam muito aqui. Porém, se você assim, se o gênero existe, existem grandes sucessos e você quer porque quer experimentar escrever, ok, você pode arriscar, mas aí você sabe que você está arriscando um pouco mais se você está escrevendo um gênero que não está tão na moda. Não é tudo que funciona super bem, não. Mas você pode arriscar, porque às vezes uma obra cai no gosto do público por trazer algo relevante e aí aquele gênero é reaquecido. Isso aconteceu com os vampiros, por exemplo. Teve um tempo que vampiro ninguém publicava nada. Aí algumas autoras começaram a publicar obras muito interessantes e acendeu o gênero. Tá? Então virou por muitos anos. Vai e volta, né? Exatamente. E desde então é bem isso. Aí fica meio frio, aí alguém lança uma história de vampiro que acham super interessante, então ele volta. Tá? Mano, só deles citarem isso aí já acabou com o meu plano. Porque eu tinha um livro de vampiro pra sair. Já não sei se vai sair, porque não depende só de mim também. Mas o povo já tá começando a publicar a história de vampiro, tá ligado? Aí eu já dei uma despilhada de produzir uma história de vampiro, porque eu acho que o bonde já saiu. E o live action que ia sair ano que vem de Crepúsculo em série parece que foi cancelado também. Então, tipo, essa motivação também sumiu, tá ligado? É igual a onda de zumbi, né? Que agora tá caindo vertiginosamente. Alguém vai inventar uma história de zumbi muito interessante e ela volta, tá? Então, né, você sabe, se ela não tá em alta, você até pode arriscar sabendo que tem um pouquinho mais de risco ali de leitores acharem interessante, mas pode bem acontecer, né? Quero dar ao leitor a condição de se colocar no lugar do protagonista. Qual a melhor forma de fazer isso? Olha, Marcelo, a mais tradicional é contar em primeira pessoa muito sensorialmente. Então, assim, você meio que acompanha em tempo real o que o protagonista está fazendo e colocando muito cheiro, tato, barulhos, o que está acontecendo, meio em tempo real, sabe? É uma forma de deixar bem impactante, bem o leitor ali presente. É o tradicional. Tem outras formas? Você pode fazer um livro-jogo, né? Você faz um livro-jogo e resolveu o problema. Tem, mas essa é a mais fácil, prática e direta. Edilson da Silva Souza perguntando: eu fazer um roteiro igual de cinema antes de escrever pode funcionar? Pode sim.
o roteiro de cinema, ele é mais visual, lógico, né? Cara, essa daqui eu fiquei confuso, mano, porque o roteiro de cinema, ele serve como instrução pro roteirista, pro diretor, e muitas vezes pra quem tá trabalhando no filme saber o que fazer. Se você fizer um roteiro de cinema mesmo, detalhado, pra depois escrever os capítulos de um livro, eu acho que seria um desperdício muito grande de tempo. Então, para a literatura, é interessante se você montar a história como se fosse um roteiro de cinema, mas aí incluir pensamentos, sensações que não são visuais, né? Incluir a riqueza da literatura. Porém, a estrutura da história pode sim funcionar. Então, não é ruim. Tanto que a dica do Brandon, justamente, pode ser de assistir um filme, ver como é que a história está organizada e aí chupinhar isso como estrutura da sua história. Então pode sim. Roteiro de filme funciona. Mas é isso, recomendo. Coloque, depois enriqueça com pensamentos, com cheiros, com temperatura, com tato, com uma série de coisas que a literatura permite que você explique, né? E o cinema não. É muito arriscado surpreender o leitor com um conflito principal falso, tipo Game of Thrones, que mata o pretensioso protagonista cedo? Pode ser, mas pode ser bom também. É aquela famosa, né, mano? Se você fizer bem, vai dar certo. Se você fizer mal, vai ficar uma bosta, né? Se você põe um falso conflito, mas aí depois você apresenta um conflito melhor, tudo bem, não tem problema. Né? Se morrer o personagem e o conflito. Você não pode ficar xoxo. Né? Então, tudo bem, você pode matar o personagem, matar um conflito, mas, nossa, tem um negócio muito pior que vem ali. Né? Tá armado, que é o caso do Crônicas do Gelo e do Fogo, né? Tá tudo aquilo armado, parece que aquele herói vai chegar tal. Não, morre tudo, mas tem uma coisa muito pior que você começa a perceber. Nossa, tem um jogo de poder enorme, vai morrer mais gente, caramba. Então, tudo bem. Né? Então você pode enganar o leitor e apresentar um negócio pior. Aliás, é bom. Aí você surpreende positivamente. O que você não pode é deixar xoxo. Xoxo não. Então, se você estava prometendo um negócio X, tem que ser 3X o que vem. Tá? Né? Se era violento, mais violência. Se era tenso, mais tenso. Se era correria, etc. Né? Ou seja, piore. Pior é encrenca. Olha o Diego comentando. Estou levando a dica dos verbos a sério. Muito bem, Diego. E sempre caça os advérbios no texto. Yes. Substituindo o por um verbo equivalente. Muito bom. Fica muito mais potente, né? E... Quem tá vendo na câmera aí, o Luffy tá louco. Olha isso aqui. Eu vou te expor lá na internet. Olha isso aqui, cara. Me mordeu, pilantra. É isso que dá você dar amor. Você dá amor, eles fazem isso com você. Verbos potentes, hein? Faça isso. Podendo, sempre ação, nunca na passiva, né? Sempre alguma coisa acontecendo. Movimento é excelente para a história, tá? Excelente. Muito bom. Nada. Tá mutado. Quem não é inscrito lá no Escreva Seu Livro, se inscreve, que eles mandam muito bem. A Laura e o Sidney são incríveis. Mas se você também não é inscrito aqui, pelo amor de Deus, se inscreva, né? Aproveita para se inscrever e mostrarem que é da hora esse tipo de vídeo aí para eu ficar reagindo.